galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no dia de ontem, a revista Veja publicou uma matéria bombástica, não tem outro adjetivo e é impossível que toda a classe política deste país já não tenha visto, já não tenha lido novas mensagens do Mauro Cid que trazem novas informações dos bastidores da democracia no Brasil. Gente, obviamente vai falar sobre isso. A matéria virou a capa da revista Veja desta semana, que vai às bancas ao redor de todo o país. E algumas dessas revelações, ou pelo menos um aviso que revelações viriam, já foram dadas no dia do interrogatório do Cid. O advogado de Bolsonaro fez uma perguntinha muito capciosa que passou desapercebida pelos olhos da maior parte das pessoas deste país, mas não de todas. Não de todas! Tem muita coisa pra gente comentar mesmo sobre isso. Só a primeira parte, a matéria é longa, várias mensagens. Vamos ver tudo, isso até o fim. Aí depois falar de outras coisas, né? Ainda confusões ligadas aos interrogatórios, né? Aos julgamentos, coisas que não deu tempo de a gente comentar nos últimos dias. Estados Unidos, as confusões internacionais que repercutem no Brasil, disputa de versões narrativas na imprensa. Vamos falar do Eduardo Bolsonaro também. Então as coisas na primeira parte. Aí na segunda parte, que eu não sei se vai dar pra gente comentar, já que a gente tá falando de questões de páginas policiais, né? Eu ia colocar algumas coisinhas do INSS pra falar do Lula. Mas eu não sei se a gente vai conseguir falar do Lula hoje, né? Fora a pesquisa, as pesquisas que saíram ontem, tanto a IPEC quanto a Datafolha, que são desastrosas pro Lula e sua turma. Mas enfim, vamos lá, vamos acelerar que é pra dar tempo. Tá ali. Ele mentiu. Tá. Capa da Veja. Ah, coronel delator, esse Cid, viu? Em depoimento no Supremo, o delator Mauro Cid não contou a verdade a respeito de conversas comprometedoras que manteve em uma rede social. Leia mais na reportagem de capa da Veja. Antes de olhar a matéria da Veja, o Cid mentiu. Ele usou as redes sociais. E eu já falei para vocês que o advogado de Bolsonaro deu uma palhinha do que possivelmente estava por vir e veio. Muita gente não prestou atenção. Eu não dei muita bola no primeiro momento, mas eu tinha visto essa postagem da Tsuki. Eu não trouxe aqui em vídeo em nenhum momento, mas eu tinha visto lá no Twitter. Na hora que eu vi a capa da Veja, eu só lembrei disso daqui. A Tsuki postou um recorte do interrogatório do dia lá do Cid, e ela fala assim, ó: certeza que essa pergunta do advogado de Bolsonaro não seria à toa. Merece um beijo. Rapaz, não sei se é um beijo não, viu? Até mais, viu? Até mais. Esse cavanhaque, esse gordinho bonitinho, parece seu barriga do Chaves. Já é o vínculo emocional do seu barriga do Chaves. Você vê todo o seu barriga do Chaves, rapaz. Vai falar que não gostava do seu barriga? Todo mundo gosta do Chaves. Chaves, assim, é unanimidade. Não tem um personagem do Chaves que ninguém goste. Vilar, né? Acho que é o Carlos Villagrán. Não, Villagrán é o Kiko. Mas você vê, até o nome é parecido, velho. Vá lá, seu barriga. Brilhe, brilhe, brilhe. Lenda. Já gostei dele, viu? Não tinha nenhuma simpatia, agora já virou meu amigo já. Já vou dar uma carteirinha pra ele da tropa. Veja a perguntinha danada do Vilardi. Conversou sobre a delação com investigados ou pessoas ligadas à imprensa, jornalistas? Não, senhor. Eu quero saber se ele fez uso, em algum momento, para falar de delação, de um perfil no Instagram que não está no nome dele. Não, espera, agora. Qual perfil? Eu queria saber, ministro, se ele utilizou perfis de mídia social para falar com jornalistas. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. Algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e retirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R702. 702. Esse perfil, eu não sei que esse é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. Pegou no pulo, hein, Cid? Pegou no pulo. Ontem foi dia 12. A Tsuki postou isso aqui dia 9. A Tsuki parou pra prestar atenção que ninguém tava prestando atenção. Depois da Tsuki, isso também saiu na imprensa. A única pessoa na imprensa que eu vi parar pra olhar esta perguntinha marota
Foi a Malu Gaspar. Trama golpista. Defesa de Bolsonaro usou arma secreta para deixar Cid nervoso. Talvez não foi apenas nervoso. Talvez eles primeiro jogaram a casca de banana e falou: pisa pra tu cair, escorregar que eu vou te pegar na curva. Passou desapercebida durante o depoimento do tenente, do delator Mauro Cid, uma pergunta do advogado de defesa de Bolsonaro, Celso Vilardi, que parecia aleatória, mas que tinha uma função bastante específica: deixar o Cid nervoso. Será que era só isso? Eu quero saber se ele fez uso em algum momento para falar de delação de um perfil no Instagram que não está no nome dele. Perguntou Vilardi, quando o depoimento caminhava para o final. Não, respondeu Cid de forma hesitante. Então aqui, ó, quando se caminhava para o momento final. Se você quer desestabilizar o cara durante o depoimento, não faz mais sentido você tentar deixar o cara nervoso no início, vou deixar no final, quando o cara tá indo para casa. O que me leva a crer que a galera aí realmente, né, tava tratando essa situação como uma estratégia maior. Não respondeu-se de forma hesitante. Tremeu na base. Fraquejou. O ministro, que é relator do processo e comandava a sessão, interrompeu para perguntar de qual perfil Vilardi estava falando. O advogado completou: eu queria saber se ele nunca usou o perfil de mídia social para falar com ninguém. Aí o Cid respondeu: não, porque todos os celulares dele tinham sido apreendidos e revirados de ponta cabeça pela PF. O advogado de Bolsonaro insistiu: ô delator, tu conhece um perfil chamado Gabriela 702? Tu já ouviu falar? Aí o Cid gaguejou: não sei se é de minha esposa, né? O nome é dela. Ih, aí travou. Aí deu tela azul no Cid. Vilardi ainda perguntou novamente sobre outros telefones, mas Cid repetiu a negativa e ficou por isso mesmo. O que nenhum deles disse, mas sabe, é que Cid usou sim essa conta para conversar com vários interlocutores sobre diversos assuntos, alguns dos quais até hoje não vieram à tona e podem complicar sua situação no processo da trama golpista. Tratada de forma muito reservada nos bastidores, a Gabriela 702 é uma espécie de arma secreta na estratégia bolsonarista. Cid percebeu isso, mas se manteve firme. A ver até quando. Aí, até quando, né? Até quando ele já tá mentindo. Ele tá mentindo. Eu não sei até quando, eu sei que ele é um mentiroso. Ele mentiu! Descarado. A matéria é assinada pelo Robson Bonin e a Larissa Borges. Provas obtidas por Veja mostram que Mauro Cid mentiu no Supremo sobre mensagens. Em depoimento no Supremo, o delator não contou a verdade a respeito de conversas comprometedoras que manteve a rede social. Eu achava que na frente da justiça era proibido mentir, viu, Cid? Ó a sua vida, meu irmão. Mas vamos dar uma olhada. A matéria começa meio que fazendo um juízo de valor, tentando dar uma queimada em Bolsonaro. Aí a parte principal tá no final, mas eu vou mostrar toda. Fala assim, ó: a defesa de Bolsonaro nunca escondeu que uma das estratégias para tentar livrar Bolsonaro da acusação é desqualificar as revelações feitas pelo Cid. Revelações feitas pelo Cid. Parece, irmão, quem disse que o Cid revelou alguma coisa? Aqui já é juízo de valor da Veja. E é muito curioso, a Veja fala isso na mesma matéria que eles colocam mensagens muito curiosas, muito danadinhas. Mas tudo bem, né? Revelações. Não, assim, revelação é quando você fala e mostra, né? Falar, todo mundo fala. O que a Veja dá a entender nas mensagens. O ex-ajudante de ordens fez uma acordo premiada e, em troca de benefícios, ajudou a PF a montar o quebra-cabeça do suposto plano urdido no fim de 2022 para anular as eleições, impedir a posse de Lula e manter Bolsonaro no poder. Na segunda, 9 e na terça, 10, o Supremo começou a interrogar os 8 réus acusados de integrar o núcleo central da conspirata. Cid foi o primeiro a ser ouvido. De uma maneira geral, repetiu boa parte do que já havia dito antes. Aí agora, começa a parte interessante. Em vários momentos do interrogatório, no entanto, o Cid, rapaz, ele suou tati-bitati. O que é isso? Ele suou igual Chicó. Não sei, só sei que foi assim. Já assistiu Auto da Compadecida? Então, ele agiu igual Chicó. Essas palavras difíceis eu não gosto.
ao narrar certas passagens. E foi acometido por alguns estranhos lapsos de memória. Ao longo de quase 4 horas de depoimento, repetiu incontáveis vezes: não me lembro, não me recordo, não sei, só sei que foi assim. Era uma armadilha. E o Cid, ao que parece, caiu nela sem perceber. Ao assinar o acordo... Peraí. Ficou faltando um parágrafo. Mas peraí. Eu lembrei que aconteceu porque tava com a imagem no meio das duas coisas. Peraí, pô. Na hora eu falei, tá sem nego isso aqui. Quem sabe faz ao vivo. Eu até mostro pra vocês aqui rápido. Vou fazer assim, ó. Só pra vocês entenderem. Porque tem uma mensagem, uma das mensagens no meio do parágrafo, tá ligado? Aí, pra em vídeo, eu prefiro botar tudo. Eu botei tudo na sequência, né? A notícia. Tanto aqui, ó. Era uma armadilha. Faltou esse parágrafo aqui, ó. Mas eu ia dar pausa aqui pra botar no vídeo. Aguenta aí. Pronto. Agora tá bonitinho, né? Sem ordem, organizado. Uma novidade capaz de provocar uma turbulência surgiu no final da audiência quando um dos advogados de Bolsonaro, seu Barriga, fez uma pergunta fortuita. Quero saber se ele fez uso em algum momento para falar da delação de um perfil no Instagram que não está no nome dele. Cid disse que não. O defensor do ex-presidente insistiu. Cid, rapaz, tu nunca usou nenhum perfil. Aí Cid de novo garantiu que não. O advogado reforça. Tu não conhece não, pô, um perfil. Gabriela, 702. Aí Cid dá uma gaguejada, né? Esse perfil eu não sei, né? Se é da minha esposa, mas é o nome dela. Pois bem. Aí a turma continua, né? Enfim, era uma armadilha. E o Cid, ao que parece, caiu nela sem perceber. E aí entenda. Ao assinar o acordo de delação premiada com a justiça, Cid assumiu o compromisso de falar a verdade. Ou seja, né? Desculpa. Além de falar a verdade, calma, que não foi só falar a verdade. Além de falar a verdade, o Cid também assumiu o compromisso de manter em segredo o teor de suas revelações, não ter contato com outros investigados e nem usar redes sociais. Então, além de falar a verdade, Cid precisava manter em segredo o que estava rolando e não usar rede social. É impressão minha ou Cid quebrou o acordo de delação premiada? Porque ele usou rede social, né? Ih, rapaz! Vilardi sabia que Cid havia desrespeitado ao menos 2 determinações impostas pelo ministro. E as provas de que isso de fato aconteceu estão em um conjunto de mensagens trocadas entre o Cid e uma pessoa do círculo próximo a Bolsonaro. A Veja teve acesso aos diálogos. Eles mostram que Cid, já na condição de delator, fazia jogo duplo. Enquanto fornecia à PF informações sobre a movimentação antidemocrática, contava a pessoas próximas uma versão completamente diferente do caso. Nessas conversas, revelou a terceiros o teor de seus depoimentos à PF e bastidores do que se passava durante as audiências. O militar fala em impressões, conta o que o delegado responsável pelo inquérito tentava manipular suas declarações. Ah, Cid do céu, como é que tu falou isso, Cid? Tu vai ser preso, Cid. Como é que tu fala isso, Cid? Será que isso aqui é verdade? Não, não é possível que isso aqui é verdade. O delegado da PF do Lula, não. Manipulando. Não é possível, não. Eu acho que o Cid tá mentindo. E diz que o ministro já teria decidido condenar alguns réus antes mesmo do julgamento. Essas confidências em tese podem resultar na anulação do acordo de colaboração e, por consequência, na revisão dos benefícios dados ao Cid. Há um problema adicional para o delator. Antes do início do interrogatório, Cid foi advertido pelo ministro sobre a obrigação de falar apenas a verdade. Ao afirmar na sequência que não usou a rede social, ele mentiu. Então, se ele mentiu sobre isso, o que mais ele mentiu no interrogatório? Então, assim, além de ele não manteve segredo, ele usou a rede social, ele mentiu. Rapaz, esse Cid tá demais, viu? Esse Cid cidoso. As mensagens obtidas por Veja foram trocadas entre 28 de janeiro e 8 de março de 2024. Eu gosto assim, quando dá o dia e a data. O acordo de colaboração havia sido homologado pelo ministro 5 meses antes. Nesse período, Cid usava a tornozeleira,
tinha a obrigação de se apresentar semanalmente a um juiz e já estava proibido de se comunicar com investigados e falar sobre o conteúdo de sua delação. Por alguma razão, Cid decidiu burlar a determinação do ministro, usando o Instagram, Gabriela, a 702, para conversar com colegas e pessoas diretamente interessadas no andamento das investigações. Nos diálogos, fala abertamente das longas oitivas que estava tendo de enfrentar. Aspas, foram 3 dias seguidos, e do desconforto em relação ao trabalho dos investigadores. Toda hora queriam jogar para o lado do golpe, e eu falava para trocar porque não era aquilo que eu tinha dito. Eu não falei isso. Há várias citações ao ministro, identificado pelas iniciais, as 2 iniciais do nome dele. Em uma delas, o Cid diz ao interlocutor que o jogo é sujo, que as petições dos advogados não adiantam nada e que o ministro já tem a sentença pronta para condenar ele, Bolsonaro, Heleno e Braga Neto. Em outra conversa, a gente vai ver as mensagens. Botei todos em ordem, a gente vê numa tomada só. Em outra conversa, ao fazer considerações sobre os depoimentos que estava prestando, Cid é indagado sobre a postura do delegado que conduziu o inquérito. Sabe tentar te conduzir para onde ele quer chegar. É dança, é valsa, vai conduzir a dançarina. O interlocutor então perguntou se ele é o cara lá ou o Luiz Roberto Barroso. Cid responde: o homem é o cão de ataque. Barroso é o iluminista pensador e arremata. Quem executa é vocês sabem quem. As críticas a vocês sabem quem, aliás, são constantes, com algumas variações de nível. O ministro, segundo o delator, tem talento, mas para ser um grande pensador, Netflix. Aspas, não precisa de provas, só de narrativas. E quando falam de provas, metem os pés pelas mãos. Como foi com Felipe Martins, que não viajou aos Estados Unidos. Ressalta Cid, se refere a Felipe Martins. Aí comenta, o auxiliar de Bolsonaro, preso por ordem do ministro, por supostamente ter tentado fugir do país, o que até hoje não foi comprovado. Cid se mostra resignado com o futuro. Aspas, eu acho que já perdemos. Os coronéis da PM vão pegar 30 anos e depois vem pra gente. Uma das alternativas naquele momento, para evitar as prisões de todos, na avaliação dele, seria um movimento conduzido pela cúpula do Congresso. Só o Pacheco Lira vai nos salvar. O Supremo está todo comprometido. A PGR vai denunciar. A outra alternativa vislumbrada era a ascensão de Trump, então candidato, que poderia impor sanções ao Brasil. Aspas, uma coisa que pode mudar é uma vitória do Trump. E o Brasil começar a ter sanções igual Nicarágua, Venezuela. Escreveu antecipando sem saber o que de fato pode ocorrer. Cid também fez questão de deixar claro nas mensagens que não fez acusações de golpe contra Bolsonaro. Aspas, eu falava que o presidente não iria fazer nada. O delator fala do desejo de reagir ao ministro e das estratégias de defesa dos advogados que ele considera inúteis. Aspas, no final, todo mundo acha que não dará em nada. Só eu voltar para a cadeia junto com o presidente. O tom das mensagens no Instagram é parecido com os áudios obtidos e divulgados pela Veja no ano passado. Informação importante. Que a Veja divulgou no ano passado. Ocasião em que Cid acabou preso e seu acordo de delação por pouco não foi rompido. Na época, justificou que as conversas eram um mero desabafo de quem atravessava uma situação difícil. Essa explicação, se repetida hoje, provavelmente vai ser insuficiente, né? Além de desrespeitar as regras de confidencialidade, ele, dessa vez, mentiu ao tribunal, o que é crime. Ainda que ela, não, foi um momento lá, foi no meu momento. Foi o mesmo momento que eu tava numa situação difícil. Mas na corte, irmão, lá na frente de todo mundo, quando seu barriga te fez a pergunta e tu mentiu. Tu fugiu igual seu Madruga, sem querer pagar o aluguel. É demais, viu, Cid? Você tá demais. Todos os envolvidos no caso podem pedir o rompimento do acordo de delação e utilizar a transgressão do Cid para tentar colocar em dúvida boa parte do que foi levantado no processo. Hoje são quase 80 terabytes de evidências. São 80 terabytes de evidência. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui uma informação. Pra vocês terem ideia o que é 80 terabytes. 80 terabytes. Eu sei pra vocês entenderem assim que tem umas coisas que são maluquice. Maluquice de jornalista. Maluquice que só jornalista compra. Ó.
Veja só. Obviamente que não é também assim toda coisa, mas essa pasta aqui no meu computador tem 39 gigabytes. Aqui você está falando de 80 terabytes. Eu preciso ter 1000 gigabytes para conseguir 1 tera. Eu tenho 38. Preciso de 1000. Vou fazer aqui uma conta. Ó. Calculadora. Você entendeu o tamanho da maluquice dos 80 terabytes. Para mim isso é maluquice. 80, 1, 2, 3, dividido por 38. Dá 2.105 pastas dessa. Sabe que pasta é essa? É a pasta que eu tenho todas as apresentações de slide, com todas as notícias recortadas e em imagem, que ocupa muito mais espaço do que texto. Mas enfim, vamos supor que tudo que eles têm é imagem. Eu, a parte das imagens que eu pego, as imagens têm uma qualidade um pouco maior, por estar salva aí. Se eu pegar, por exemplo, a pasta dos Atlas, ele não deve dar um... Assim, o Atlas, ele pronto, confeccionado, fica mais ou menos ali 80 megabytes. Megabytes, os Atlas juntos. Se você vai juntando todos os Atlas, talvez dê uns 2 gigabytes. 1 e pouco gigabyte. 80 terabytes. Irmão, que informação que vocês têm, velho? O que é que conseguiu ser discutido de novembro até, sei lá, até janeiro? Eu não sei o que mais vocês colocaram nesse inquérito, que junta 80 terabytes. Assim, é um número surreal. É um negócio assim que matematicamente eu fui batendo, irmão, 80 terabytes? Tu aí que tem um conhecimento mínimo de tecnologia, né, que trabalha com computador, tu vai estar se questionando, rapaz, não é possível isso, mano. Deve ter um monte de filme em torrent. Os caras devem ter usado, os caras da PF. Piada, um momento piada. Ele tava sem ter o que fazer, meio cansado, os inquietos, falou, eu vou baixar um filme aqui em torrent, aí baixou, botou no HD da PF. 80 terabytes, bicho. 80 terabytes. Rapaz, é muita coisa, viu? Mas vai também, né? Quantos investigados são? Eu acho que é muita coisa. 80 terabytes. Eu fico me perguntando, cara, até que ponto? Quantos e quantos planos mirabolantes essa turma, sabe, fez aí? Rapaz, que loucura. Que loucura, viu? Você pega, eu acho que até uma notícia da época dos HDs que foram entregues aí para as defesas, fazer as suas defesas. Coube no HD. Gente, não tem HD de 80 terabytes. Não tem HD de 80 terabytes. Deixa eu ver se eu acho que é a notícia do HD. São umas paradas que é surreal, que só a imprensa mesmo pra botar pra frente sem se questionar. Defesa... HD... Tamanho diferente. Quem postou sobre isso foi o André Marcília. Eu lembro que ele fez uma postagem sobre isso. Deixa eu ver aqui se eu acho no Twitter. Eu não vou lembrar. Eu acho que talvez seja no mês de... Se eu procurar no Atlas, talvez tenha. Mas deixa eu ver aqui. Eu tenho quase certeza que o André Marcília comentou sobre isso. Ou foi o Enio Viterbo que mostrava mais ou menos isso. Diferentes. Deixa eu ver aqui. Eu acho aqui. Não foi Marcília. Deixa eu botar diferente. Vamos botar a palavra HD. HD não tem. Deixa eu ver se foi o Enio. Porque eu acho que tem um HD que a defesa recebeu. Você fica pensando, 80 terabytes, cara. 80, rapaz, é muita coisa, viu? É muita coisa. Pô, deixa eu dar pausa aqui e olhar no Atlas rápido. Respeita a minha memória, viu? Respeita a minha memória, viu? Saber que foi o André Marcília ou Enio Viterbo. Rapaz, minha memória é boa, viu? Tá pra nascer, viu? Ai. Mas calma, ó. O devido processo legal. O Supremo entregou um HD externo que continha todas as provas para cada um dos réus. Gente, você deu um zoom aqui, ó. Pronto, 391 GB. Esse aqui tem 392, sei lá. Mas vamos arredondar para 400. Vamos arredondar para 400. Ela tá falando de 80 terabytes. Vamos ver, né? Quantos HDs que foram entregues para a defesa tá faltando? Então, 80, 1, 2, 3, dividido por 400. São 200 HD, pô. 200 HD com informações únicas.
80 terabytes, mas beleza, né? 80 terabytes. Eu boto logo um pentabyte aí pra ficar melhor. Enfim, né? Seja qual for... Não é isso não. A PF e a PGR também podem requisitar a rescisão da delação. A decisão vai cabe ao ministro. Seja qual for ela, vale lembrar mais uma vez, a acusação elencou muitas provas, não se fiando apenas nas palavras do Cid. Muitas provas, né? Muitas provas. Nossa, quanta prova tem! 80 terabytes! Ave Maria, terabyte de prova, viu? Em tempo. O perfil Gabriela R702 foi retirado do ar logo após do interrogatório do ex-ajudante de ordens. Ih, sim! Que onda é essa aí, irmão? Apagou o perfil, parceiro? Ui, apagou. O print eterno, viu? O print eterno. A parada aí de apagar, você chegou em cara correndo, não foi? Queima de arquivo, rapaz. Aí vamos dar uma olhada aqui, né? Nas mensagens. Esse Cid, viu? Esse Cid é danado. Gabriela R, tá ali, né? Obviamente, essa mensagem aqui é da pessoa que bateu o print. E aqui é as respostas do Cid, né? É como funciona. Na direita, as mensagens que você manda, à esquerda, a mensagem que você recebe. A pessoa perguntava pro Cid: você fez tudo no mesmo dia? São vários anexos? Me conta como foi esse processo. Aí o Cid responde. E ele tá respondendo aqui primeiro uma pergunta que não aparece nessa imagem, né? A pergunta é: será que tudo que tá lá ficou exatamente como você falou? Você conferiu? Aí o Cid responde, ó: várias vezes eles queriam colocar palavras na minha boca e eu pedia para trocar. Aí, para responder a pergunta de cima, o Cid diz: foram 3 dias seguidos. Um deles foi naquela grande depoimento sobre as joias. Acho que foram 5 anexos. Eles mudavam para o quê? Você falou ou te forçavam a deixar como eles queriam? Aí o Cid responde: eles toda hora queriam jogar para o lado do golpe. E eu falava para trocar porque não era aquilo que eu tinha dito. Ameaçava? Se não falar, o ministro não vai te soltar. Como era a pressão? Vamos pegar seu pai, sua esposa? A pessoa querendo saber, né? Aí o Cid diz: rapaz, eu contei uma história, né? Aí a pessoa continua, né? Deve ter sido pesado. No curso de FE, deve ter sido melhor que essa experiência. Aí essa pessoa, e aí, eles te ameaçavam, faziam muita coisa? Aí o Cid responde: eles queriam fazer rápido para me ajudarem a sair rápido, eu e os outros. O mais complicado é sentir que eu estou ferrando todo mundo, fruto de uma perseguição que eu não tive maldade que iria acontecer. E eu fui bem claro lá: presidente não iria dar golpe nenhum. Ele estava mal. Ele queria encontrar uma fraude nas urnas. E aquele papo que o cara manda tudo meio que pronto, porque tudo é muito rápido. Aí o Cid diz, né? O cara lá, rapaz, ele já tem um objetivo dele. Ele já deve ter pronto a ordem de prisão do presidente. Não precisa de prova, só de narrativas. E quando falam de provas, metem os pés pelas mãos, como foi com o Felipe Martins, que não viajou aos Estados Unidos. Aí, para assim, te prender por quê? Porque eu estava recebendo dinheiro para custear milícias digitais. Deve estar nos 80 terabytes, né, de informação. As provas aí dos recibos de pagamento. O Pix. Ele ou o ministro Barroso, ou os dois? Porque eu estava recebendo dinheiro para custear milícias digitais, né? Cada uma. Enfim. Você, enquanto falava com o Shaw, sentia que falava com o ministro? O cara lá é esperto, não o delegado. Não é burro, sabe interrogar, sabe tentar te conduzir para onde ele quer chegar. Colocando muita coisa na sua boca. Aí ele pergunta, né? Essa resposta, colocando muito na sua boca, aí você tentava. Mas quando perguntava ele ou o outro ministro, ou os dois? O ministro. Ele é o cão de ataque. O outro é o ministro pensador. Quem executa é o ministro, como o CEO de uma empresa. Só o Pacheco Lira vai nos salvar. O Supremo está todo comprometido. O PGR vai denunciar. Não é possível. Tem que ser jurídico, não pode ser político. Uma coisa que pode me dar é uma vitória do Trump. E o Brasil começa a ter sanções igual Nicarágua e Venezuela. Quero acreditar nisso. Viu o que fizeram com o jornalista português? Não viu o que houve. Ó, o caso aí do Tavares. Enfim, né?
Que jogo sujo. Aí ele diz, os advogados podem fazer a melhor das petições. Ele nem vai ler. Ele já tem nossa sentença pronta. Podem rebater todas as provas. Eu, presidente, Heleno, Braga Neto, vamos pegar o máximo. Depois vão escalonando para baixo. Não posso acreditar nisso. Porra, acredite. Me conta uma coisa. Naquela parte dos imunizantes, quem ficou responsável pelo que mesmo? Quem fez e quem pediu para quem? As conversas dos comandantes viraram conversas golpistas. Eu falei que eram conversas sobre o que estava acontecendo no país, que o FG estava preocupado, ser Freire Gomes, né? E eu falava que o presidente não ia fazer nada. Isso do golpe é uma enorme vergonha. Você viu a minuta? O que ficou constado no seu acordo? E a última mensagem que a Veja disponibilizou, né? Até o momento que eu encerrei o vídeo, que foi em torno de umas 4 horas da manhã, eu não vi os portais. Eu dei assim, eu tava olhando muita coisa na rede social, mas eu não cheguei a ver, com exceção da CNN, ninguém assim dando muita atenção. Os portais do consórcio. Óbvio que é direito, o pessoal vai comentar. Mas a CNN comentou, né? Mauro Cid mentiu ao Supremo sobre mensagens de revista. E a sexta-feira, né? Já começa com cara de... A sexta-feira é incrível, né, gente? Fala a verdade, sexta-feira é um dia incrível. É sempre assim. Você sabe que vai acontecer alguma coisa. E vai ser a repercussão disso aqui ao longo do dia de hoje, né? Você acha que não? Vai bem, né? Voltando, revisitando ainda a questão dos interrogatórios, teve algumas coisas que a gente não conseguiu comentar nos últimos dias. Aqui eu nem preciso dar play no vídeo. Mas essa história vocês conhecem muito bem, que é do Anderson Torres, quando ele foi preso. A Miriam Leitão teve a cara de pau de tentar criminalizar o Anderson Torres. Essa mulher realmente tá no lugar certo, né, que é a Globo. Falando que ele é a pessoa que estaria no comando da segurança do Distrito Federal e fugiu do local. Era uma pessoa muito engajada na conspiração para que não houvesse o respeito ao resultado eleitoral. Anderson Torres organizou a viagem de férias deles com meses de antecedência. Meses de antecedência. Meses de antecedência. O Enio Viterbo comenta, Miriam, você disse que Anderson Torres fugiu na noite de janeiro. Anderson Torres disse e provou nos autos que ele comprou as passagens de férias em novembro de 2022. Inclusive tem mensagem dele no 8 de janeiro dizendo não deixem entrar no Supremo. Como é que ele fugiu, Miriam Leitão? O papel da Globo é criminalizar pessoas. Não é um veículo de comunicação. Em outro momento, muito interessante, o Anderson Torres fala o seguinte. Vamos agora achar esse vídeo. Cadê? Escute isso aqui. Em relação a outros temas, eu não fazia assessoramento jurídico do presidente da República. O senhor nunca participou de uma reunião com o presidente onde esse assunto foi tratado? Nem com o presidente, com todo respeito, já adianto um pouquinho, eu vi nos autos aí que me disseram que eu participei em reunião com os comandantes, eu nunca participei em reunião com os comandantes de força para tratar desse tipo de assunto, nem nenhum outro tipo de assunto com eles. Por que então, doutor Anderson, a minuta do golpe foi encontrada na sua casa? Na verdade, ministro, não é a minuta do golpe, né? Eu brinco que é a minuta do Google, né? Porque está no Google até hoje. Esse documento, ministro, foi entregue no meu gabinete, no Ministério da Justiça. Eu levava diariamente 2 pastas para minha residência, uma delas contendo a agenda do dia seguinte, eventuais minutas de discurso, coisas nesse sentido, e outra com documentos gerais que vinham no Ministério. Eu realmente nem me lembrava dessa minuta, me lembrei, fui ver isso quando foi apreendido pela Polícia Federal, foi uma surpresa. Foi um documento que eu tirei do envelope naquela época. O senhor não sei se estava acompanhando, mas isso era voz corrente na esplanada do Ministério, estava difícil trabalhar, inclusive a gente recebia minutas, ideias e uma série de coisas pelo WhatsApp, papel. Eu vi na imprensa
que 2 autoridades disseram que receberam, uma das autoridades disse que você recebeu 3 minutas como essa, e isso foi parar no meu escaninho ali, eu levava pastinhas como essa aqui para casa todos os dias, essas pastinhas simples, eu não carregava pasta, e isso foi dentro de uma dessas pastinhas, ministro, e na minha casa foi colocado para ser descartado. Eu nunca tratei isso com o presidente da República, eu nunca tratei isso com ninguém. Isso veio até o meu gabinete no Ministério da Justiça, foi organizado pela minha assessoria, isso veio num envelope dentro, foi parar na minha casa, mas eu nunca discuti esse assunto, eu nunca trouxe isso à tona, isso foi uma fatalidade que aconteceu, porque era para ter sido destruída há muito tempo, eu nunca trabalhei isso. O documento era muito mal escrito, cheio de erros de português, de concordâncias, enfim, até o nome do tribunal que estava escrito lá estava escrito errado. Então, não é da minha lavra, não sei quem fez, não sei quem mandou fazer, e nunca discuti esse tipo de assunto. É mole, gente. Sabe? É demais, né? Fala a verdade. É umas coisas assim que você fica... É o golpe mais golpista da história desse país. É o golpe mais golpista de todos. Ah, essa aqui é boa. Será que a gente vai prender também jornalista da imprensa? Porque acho que se tiver que manter uma certa coerência, né? Vai ter que botar uma galerinha aí na cadeia, viu? Essa aqui foi boa. Escute só. Vê se vocês lembram dessa história. Cadê? Escuta só. Da produção de notícias falsas, notícias fraudulentas, é disseminado nas redes sociais. E nessa reunião, o senhor, e eu também tive a honra e a possibilidade de ser ministro da Justiça, sabemos o peso que tem numa reunião ministerial a fala do ministro da Justiça em relação a questões criminais. O senhor diz, abre aspas, mas estamos aí, presidente, desentranhando a velha relação do PT com o PCC. A velha relação do PT com o PCC. Isso está vindo aí através de depoimentos que estão sendo há muito aguardados. Isso tudo está vindo à tona. Isso não é mentira, isso não é mentira. Então, muita coisa estão vindo à tona, muita coisa que a população sabe, mas tudo precisa ser rememorado. O senhor, porque das duas uma, ou o senhor tinha esses elementos, e aí tinha que tomar uma providência como ministro da Justiça, que não houve, ou o senhor não tinha esses elementos, e aí contribuía com o núcleo de desinformação. Será que só tinha essas duas opções? Ou ele tinha informações privilegiadas, tinha que fazer alguma coisa, ou ele estava participando do lucro de desinformação, de fake news? Só tem essas duas opções? Só? Porque o Anderson Torres vai dar talvez uma terceira. E eu abro aqui, até para mostrar se ele tá falando a verdade ou não. Mas vamos continuar. Em que contexto foi dito isso, doutor Anderson? Ministro, a reunião foi no dia 5 de julho de 2022. 5 de julho de 2022, às vésperas da eleição. Sim, no dia 1º de julho de 2022, ministro, 4 dias antes, e no dia 2 de julho do mesmo ano, 3 dias antes, saíram essas duas matérias aqui, ministro. Eu até trouxe uma matéria da Veja e uma da CNN. O título de uma, Marcos Valério delata a relação do PT com o PCC. A outra, em suposta delação, Marcos Valério em delação, Marcos Valério cita suposta ligação do PT com o PCC. Foi com base nessas duas matérias, eu não tinha um conhecimento interno da Polícia Federal a respeito disso, mas foi com base nessas duas matérias que eu falei. Essas duas matérias, os depoimentos foram feitos à Polícia Federal e muito provavelmente disso aqui resultou uma investigação. Internamente na Polícia Federal, o senhor sabe que nós não temos acesso, eles cuidam lá dos procedimentos internos dele. Mas eu falei isso aí com base exclusivamente nessas duas matérias que tinham saído na mesma semana da reunião. Ou você tem informação privilegiada ou tá fazendo fake news. Não, só viu que saiu na imprensa. A matéria da Veja é do Hugo Marques. Eu sofri por conta dessa matéria. Ah, como eu sofri. Não só por essa, porque o Hugo Marques fez uma série de matérias sobre isso. Vamos aqui tentar encontrar. Vamos aqui abrir o Google juntos. Vamos abrir o Google juntos, ó. Abrir aqui uma página nova. Veja. Fazer assim, ó.
Veja Hugo Marques, PCC Valério. Cara, a primeira. Veja Hugo Marques, PCC Valério. Exclusivo. 1º de julho de 22. Ó a data. Ó a data. 1º de julho de 22. Deixa eu fazer aqui uma mágica. Pronto, não tem mais, vou exibir anúncio. Ou você está mentindo, ou você é de informação privilegiada. Não, cara, só na imprensa, é o 1º de julho de 2022. Eu conheço muito bem essa matéria. Eu tenho lá o papel timbrado, assinado, né? Pelos advogados do Lula. Tá bom. Eu gosto dele, viu? Mas ai, pra que eu fui comentar sobre isso aqui em vídeo, viu? Pra quê? Mas não vou ficar chorando minhas pitangas, não. Aí, essa aqui talvez seja um dos maiores momentos... não. Os maiores momentos que foi o Ramagem explicando a situação dele, a gente comentou já no primeiro dia. Ainda na arguição do Ramagem, no interrogatório do Ramagem, ele explicou um caso que o Carlos Bolsonaro pegou esse recorte, porque tem a ver com ele. E o Carlos Bolsonaro falou o seguinte, ó, depois de mais um ano, eu prestei depoimento. Deve ser depois de mais de um ano, quando eu prestei depoimento, né? Quando descobri que sou investigado por causa de uma única pergunta feita pela minha assessora, que nem teve resposta, e fui caçado pela PF, minha casa foi revirada, a incursão em outro apartamento gerou o rompimento do contrato de aluguel, além da apreensão até hoje de inúmeros equipamentos eletrônicos pessoais de trabalho e o pendrive da Rússia, né? Duguinista. Tem uma matéria sobre isso do Lauro Jardim. Eu abro, sei onde ela tá, fácil. Houve também o espetacular envio de um helicóptero ao meu encontro, que derivou na ampliação de mais uma busca e apreensão envolvendo do meu pai, o último presidente do Brasil, e outras pessoas que estavam no local, onde todos sabiam que eu estava no final de semana inteiro. Tudo isso por causa de uma única mensagem. Assim, uma espetacularização do mesmo Lula que tá falando que não é para fazer espetacularização no INSS. Ai, viu? Aqui, ó. Pera aí. Então, Tiquinho. Que eu tô procurando. Calma. Aqui. A conversa em que o senhor teria sido procurado pela assessora do vereador Carlos Bolsonaro, filho do então presidente Jair Bolsonaro, pela assessora Luciana Almeida, porque estaria precisando muito de uma ajuda relacionada ao andamento de inquéritos que envolveriam o presidente da República e seus 3 filhos. O senhor se recorda disso? Também não. Senhor ministro, isso não está na denúncia, não está no relatório da PF desse procedimento, mas eu não vou me furtar de responder. O senhor tem direito ao silêncio, quero dizer. Não, tenho certeza disso, mas eu não vou me furtar, eu conheço. É sempre bom recordar. E é bom explicar essa questão. Fica muito claro nesse WhatsApp que a data, uma assessora do Carlos Bolsonaro, que eu só a conheci durante a minha campanha, que eu visitei o gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, eu conheci os assessores dele, eu já estava fora da BIM, estava de licença, não estava nas minhas atividades na Polícia Federal e não estava nas minhas atividades da BIM, estava em campanha. Fica muito claro nesse print, né, que ela me conheceu nesse período eleitoral, porque ela se apresenta a mim, e depois do período eleitoral ela me dá os parabéns, me congratula pela eleição, ou seja, já tinha passado o pleito eleitoral. O Ramagem me conheceu no período eleitoral, Zap entre Ramagem e assessora de Carlos, em outubro de 2022. Que eu consegui me eleger deputado federal, e ela envia uma mensagem, né, perguntando sobre procedimentos. Print que implica Carlos Bolsonaro traz data em que Ramagem já estava fora da ABIN. Vamos voltar. Polícia Federal.
Não há resposta minha. Eu me lembro se eu não vi ou não respondi. Eu acredito que a pessoa ali não devia estar querendo ajudar, não sabe que não há acesso. E eu não fiz, não respondi, não queri, não consultei, não pedi para ninguém consultar, não foi feito nada. Apenas uma pessoa que mandou uma mensagem desavisada, porque eu não tenho acesso, estava fora da polícia e não pedi a ninguém. E digo ao senhor, a Polícia Federal, apenas com essa mensagem de uma servidora que eu acredito que ela não tinha ali não tinha consciência que poderia ser uma irregularidade, consultar, eu acho que foi nessa linha, eu não conversei com ela depois. Com esse argumento, sem o Carlos Bolsonaro ter me pedido nada, não tinha contato com... Sempre tive bom contato com ele, mas nada nunca sobre a BIM. A família Bolsonaro é uma família que são campeões de votos. Eles não trabalham com nada sigiloso com redes sociais, é tudo fonte aberta. Ele não precisa de informação nenhuma, eles têm seus advogados e nem informação sigilosa. Tudo que eles postam é sempre... pode ser crítica, pode ser tudo, mas sempre questões de fonte aberta. Esse argumento, a Polícia Federal, por esse argumento apenas, colocou o Carlos Bolsonaro numa investigação da BIM, que eu já demonstrei aqui que eu estava auditando irregularidades dentro da instituição. Agradeço ao senhor Alexandre Ramagem. Deixa eu ver aqui, ó. Essa aqui é a matéria, analisou o Samuel Nunes, do Bastidor, que ele mostra, inclusive, pontas soltas, né, lacunas a serem respondidas e talvez algumas imprecisões. Um dos problemas que o Bastidor destacou foi que a PGR asseverou em parecer que Ramagem ocupava o cargo de diretor da BIM naquele momento, que não procedia, justamente porque ele havia deixado o cargo em março de 2022 para pleitear uma vaga como deputado federal. Você vê que o Ramagem realmente não respondeu, tá aqui o print, ela manda mensagem, tá o print aqui, não tem nada abaixo. Você vê, ó, a mensagem aqui, ó, de 9 de outubro, depois a próxima já é dia 11 de outubro. Aí aqui eu fazia a data para você ver, né? Para casar o domingo no dia 9 e a terça-feira, dia 11, tem que ser em 2022. Porque outubro de 2021, o dia 9 cai no sábado, né? Até isso na época eu fiz. Tá louco, viu? Fala, velho, na boa, velho. Eu tenho que fazer propaganda, né? A gente vai voltando assim. Só o Atlas Brasileiro é o único livro de história do Brasil recente. É o único livro de história deste país que mostra o lado da direita, bicho. É o único. Não tem o apoio de ninguém, a não ser vocês, né? Então, muito obrigado a vocês que me apoiam aí. Mas o restante... Aí, aqui, ó. A matéria também analisava que não havia outras referências que confirmassem que Ramagem tivesse interferido de alguma maneira para fornecer informações sobre a delegada mencionada pela assessora de Carlos ou sobre os inquéritos por ela citados. Aqui tem um aspas da matéria, ó. Conforme relatado pela PF no trecho do relatório citado pelo ministro, os números dos inquéritos informados por Luciana não guardavam relação com a família Bolsonaro. Nem relação com a família Bolsonaro tinha. Tá aqui, ó. A polícia afirmava que, aspas, os referidos inquéritos policiais não apresentam pertinência com os referidos PR e 3 filhos. Entretanto, fontes abertas indicam que, no período, existiam investigações em andamento no interesse dos sujeitos, motivo pelo qual, provavelmente, a fonte não obteve os números dos procedimentos corretos. Depois, outra crítica, né? A dificuldade de fazer o básico. Caso tudo lá. Isso aqui foi em janeiro de 2024. Aí comenta, né? Ó, o Dantas. Aí, o Dantas na época da Jovem Pan. Aqui não tinha influência do Partido Novo, né? Inclusive pode criar nulidades. Pois é, né? Ramagem ignorou no zap a assessora de Carlos que quis forçar inquéritos. Notícia da imprensa, gente. Notícia da imprensa. Na imprensa do consórcio. Ai. Qual a última aqui? O vexame da busca e apreensão Carlos Bolsonaro. Pois é, ainda tem outra questão. Tem a questão lá do assessor dele, que chegou cedo demais. Que dá pra provar que não. Tá no tema anterior. Eu nem checo lá quem assina o ata. Vou botar lá no @Bolsonaro. Se eu acho algum Bolsonaro assinando. Se eu não achar, eu vou ficar triste. Mas vamos voltar.
diante de todo esse carro, né? Eu nem lembrei que tava aqui a postar. Eu sabia que tinha em algum lugar do vídeo, mas não sabia onde é que tava. Todo o processo que qualquer um vê acontecer, desde antes das eleições de 22, são passos para silenciar qualquer tipo de mínima oposição. Tudo é orquestrado para justificar o feito no passado e impedir o mínimo questionamento em 2026. A velocidade do ocorrido deixa tudo ainda mais cristalino. Quem celebra hoje, em pouco tempo, será o próximo alvo. Quem celebra hoje, né, em pouco tempo, vai ser o próximo alvo. Isentão, você também está incluído na mais nova realidade chinesa, aliás, brasileira. Nunca foi falta de aviso. Aí no vídeo de ontem, eu comentava sobre o sistema, como ele se conecta, como a gente está preso em uns ciclos eternos. Eu falo, pelo amor de Deus, gente, vamos quebrar esse ciclo. Vamos quebrar esse ciclo de a cada 2, 3 anos tentar reinventar a direita do zero, sempre partindo do zero, sem chegar a lugar nenhum. Vamos continuar construindo esse prédio, sabe? Aí, um dos prints que eu mostrava ontem era esse daqui, que tava lá o Carlos Lacerda, né, que é o Roberto Freire, Eduardo Jorge, Gilberto, não sei lá o nome, Pedro Doria e Augusto de Franco. Aí quem que compartilhava essa linda live, né, dos livres da polarização? A galera que aceleram, a turma que acelera. O Brigadeiro Batista, né? O Batista lá. Foi bem, né? E obviamente isso tudo está dentro do Estadão, né? Assim, na boa, eu já falei isso algumas vezes, eu falo de novo. O não entendimento do que foi 31 de março de 64 é um problema gigantesco para a direita. Se a direita ela realmente tivesse a compreensão do que foi 64, ficaria tão mais fácil explicar o que está acontecendo e expor as pessoas e o que elas estão fazendo. O mesmo Estadão, o mesmo, que lá atrás deu um golpe achando que ia tomar o poder, deu um golpe e tá vendo o poder se esvair porque a censura tá vindo. A censura tá vindo. O marketing da internet. Assim, a turma deu golpe na certeza que eles iam tomar o poder e que o poder ia ser devolvido para eles. A gente não sabe como é que vai ser 2026. Talvez dê tudo errado. São as mesmas pessoas, as mesmas figuras, o mesmo método de atuação. Mas a galera da direita, na grande parte, ainda tem aquela visão que 64 foi para salvar o Brasil do comunismo. Antes fosse para isso daí, né? Os golpistas de 64, para valer, é essa turma aqui, ó. Aí, olha que curioso. Olha que curioso. Eu tava passando no Twitter e eu vi essa postagem aqui do Augusto de Franco. É exatamente o que o Carlos Bolsonaro tava comentando. O Augusto de Franco tá aí reclamando da censura das redes sociais. Que é um absurdo, aí a mudança do artigo 19. Mas, pô, bicho, não é que o Augusto de Franco, e é que eu digo pra vocês, eu não tenho problema com divergência ideológica. Ele quer acelerar? Acelere, irmão. Mas vocês são golpistas. Quer acelerar? Acelere longe de mim, mas vocês são golpistas. Olha pro Augusto de Franco. 4 de fevereiro de 2021. Na Folha, o YouTube encerrou na noite desta quarta o canal bolsonarista Terça Livre, removendo da plataforma. Um canal reserva disfarçado também foi derrubado. É um bom começo. Ele está celebrando. Falsificação da opinião pública não é liberdade de expressão, e sim ataque à liberdade. Falsificação da opinião? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Olha que loucura. E aí agora, eu comentei semana passada, o engraçado na fala dessas pessoas que dizem que o Brasil não é mais uma democracia é que elas não sabem que a democracia não estão convertidas à democracia, porque em geral essas pessoas aprovam o Trump, o Bukele, o Orbán, o Erdogan, Modi, Le Pen, FD, para não falar de Bolsonaro e Putin. Então, assim, eles não aceitam a sua existência. Essa é a terceira via. São os mesmos golpistas de sempre, desde o Império até os dias atuais. A turma é que segue acelerando. Eu não aguento essa turma, não. E aqui? O que eu falo disso daqui? É tipo o editorial lá, do dia que derrubaram o Jango, né? O 31 de março. Viva a democracia. Aí tá ali, ó. Depoimento de Bolsonaro deixou claro porque ele deve ser condenado. Um dia essa empresa vai responder. O fundador dela já tá respondendo. E tá esperando vocês. Num lugar bem quentinho.
pode ser ele tá bem quente. Quente pra moléstia. Mas eu tenho certeza. Quem sou eu pra julgar? Eu vou apostado. Eu duvido eu chegar do lado de lá e falar, ô Deus, deixa eu lá ver se onde é que ele tá, se não tá bem quente. E eu vou fazer. Quando eu não estiver nesse mundo mais, eu vou lá atiçar todos esses miseráveis. Vou lembrar pela maldade que eles fizeram no Brasil. E não me pedir desculpa, não. Quem desculpa é Deus. Aí olha pra isso daqui. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, fazendo aí palanque, jogando narrativa pra cima. E de boa, papel do Lula fazer isso, né? Só que olha a narrativa que ele tá falando. Ah, Bolsonaro é um covardão, isso, porque ele foi pra lá, ele não bateu de frente, não meteu o dedo na cara. Aí, olha que curioso. Vocês aí que devem ter acompanhado as redes sociais, vocês devem ter visto aí o tom da direita sensata, intergaláctica, né? Galera aí muito inteligente. A Globo fez um levantamento. Narrativa de perseguição não emplaca e depoimento de Bolsonaro no Supremo tem 65% de menções negativas. E aí, quando você vai ler essa matéria na íntegra, um dos pontos que eles detectam vindo pela parte da direita são críticas do tom moderado de Bolsonaro. Em especial quando ele faz uma piada. Aí você vê, né? A Atsuki comenta, né? Em 2 linhas. Parabéns aí pra direita que adotou o mesmo discurso dos perfis mascarados de fofoca que são hubs do governo Lula. Porque essa narrativa, Bolsonaro, Kovar e tudo mais, quem botou pra cima foi aqui, ó. Perfis como a Choquei e o Poptime. A turma da Mind. Né? Mas não sou mais da Mind. Então, aí você vê como são as coisas. É o que eu falo pra vocês. Os maiores danos que a direita já sofreu desde que essa direita existe não foram feitos pela esquerda, pelo centrão. É sempre pela própria direita. É um negócio autofágico. Mas adianta falar? Não, porque temos que unir a direita, é momento de união. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tinha uma matéria que tá no vídeo, mas bem lá pra frente, depois do tema do Lula, que nem ia comentar de jeito nenhum, mas eu vou falar só o seguinte. Que pra bom entendedor, minha palavra basta. Bom entendedor, minha palavra basta. A Malu Gaspar, no dia 10, sabia dessas mensagens. E era uma informação, assim, eu não tinha nenhum conhecimento disso, eu fiquei surpreso ontem, né? Todo mundo ficou surpreso aí. Era uma informação que você via aqui, a Malu Gaspar dizia que a defesa de Bolsonaro tinha. Gente, vocês têm que ter um pouco mais de maturidade para começar a olhar a imprensa e parar aquela, a foice de São Paulo, a Globo somente. Uma coisa é narrativa, coisa como essa. Ó, Bolsonaro tem que ser condenado. É com dar opinião. Quando a imprensa vem te noticiar alguns fatos, inclusive coisas que acontecem em bastidor, na maior parte do tempo não é mentira. Aí você fala, mas quer dizer então que a Globo tem fonte dentro do bolsonarismo? Tem. Você acha que não tem não, é? Ah, meu Deus. Aquelas paredes do PL tem mais buraco que, sei lá, queijo parmesão. Se bem que queijo parmesão não tem buraco, né? Tem mais buraco que queijo com buraco. Que fala ali, meu Deus do céu. E tem um linguarudozinho que, meu Deus do céu, viu? No dia que acaso a torre dele cair, eita, não fala mais nada. Ele já entendeu que é ele. Então, quando você vê algumas matérias na imprensa, não fica nessa... eu vou falar um negócio. Já tinha saído na Folha de São Paulo uma matéria que falava aí da relação dos deputados e Eduardo Bolsonaro, não de descolamento. Quando Eduardo Bolsonaro apareceu na capa da Veja, vocês puderam conferir com os olhos de vocês o silêncio ensurdecedor. A Globo agora fez uma matéria especificamente sobre algumas pessoas que não comentaram nada do julgamento de Bolsonaro. E disse que Bolsonaro ficou meio chateado com essas pessoas. No primeiro momento, você vê na rede social, muita gente já está perguntando por que essas pessoas não falaram nada, porque essas pessoas realmente pouco falaram. E quando você pega a matéria para ler, o jornalista questionou as pessoas. Falou assim, a gente entrou em contato para perguntar sobre o silêncio e sobre o tema, e essas pessoas não quiseram falar nada. E aí, para terminar, eu falo o seguinte. A gente fez uma entrevista com o Eduardo Bolsonaro, o Quinto Elemento, deve ser publicada aí no domingo, ou até na segunda-feira no máximo, onde eu fiz uma pergunta bem capciosa
pro Eduardo, sem querer colocar ele em calça justa, porque eu acho que é realmente algo importante. Que eu perguntava para ele se a gente vai conseguir voltar para um cenário que a gente só tem 2 PLs. Era época boa, só tinha 2. A direita e o PL raiz. Porque agora tem vários PLs, grupo dentro do grupo. E aí Eduardo ele vai dar uma resposta sobre como andam essas relações entre parlamentares, pessoas da direita. Então, tente pegar essas coisas, tente abstrair. Se você vê alguma matéria aí falando de possível silêncio de pessoas, vá, cheque. Veja se as pessoas realmente estão em silêncio. Sabe, comece... Não fique colocando todo mundo num pedestal. Não fique colocando. A gente já teve muitos exemplos ao longo da história para as pessoas começarem a ter um pouco mais de ceticismo. Só digo isso para vocês. Não saiba diferenciar o que é matéria opinativa, que é pura narrativa e safadeza, do que é matéria realmente factual. Eles tentam trazer algum bastidor. Tente olhar. E botem também outra coisa na cabeça que eu vou falar para vocês. Muitas vezes tem gente que às vezes até tem boa intenção, e às vezes quando ele tá vendo alguém na direita tocando terror, fazendo descaração, o cara não vai chegar na rede social aberto e dar uma porrada. Porque ele sabe como é a militância. A militância, se o cara bateu, a militância vai achar que o cara tá errado, que ele tá batendo, tem que brigar no privado, que é momento de união, ligue e se resolva. Quando muitas vezes a pessoa já tentou resolver. Então o que a galera faz? Muitas vezes. Pessoas que vocês conhecem, que vocês gostam. Eles terceirizam a fofoca para a imprensa. E vai colocando. E aí a coisa vai crescendo, vai crescendo. Quando chega num ponto que a turma sente que já dá para criticar algumas figuras incriticáveis porque estão em pedestais, aí o povo começa a bater publicamente. Então tenha essa maturidadezinha que você vai começar a ver que a política é mais dura e mais triste do que aparenta. Que aquelas amizades lindas e maravilhosas não são tão lindas e maravilhosas como você acha que são. Que alguns movimentos, sabe, algumas coisas que acontecem, muitas vezes é o cara já fazendo para impedir de receber algum tipo de crítica. Mantenha isso na cabeça. Que alguma hora isso vai fazer muito sentido. Alguma hora isso vai fazer muito sentido na cabeça de vocês. Muito sentido na cabeça de vocês. Muito sentido. Só pra gente não ficar sem falar sobre isso daqui, falar rapidinho. Estados Unidos garantem relação firme com o Brasil, apesar de possível sanção. Agora, viu? O Departamento de Estado voltou a afirmar a possibilidade do cara lá ser submetido à lei Magnitsky. Desde a posse do Trump, a presidência, não houve contatos de nível presidencial ou da chancelaria entre os dois países. A gente tá vendo, né? Na terça, dia 10, o UOL perguntou a Mignon Houston, vice-porta-voz do Departamento de Estado, como tais sanções contra o ministro se dariam e o que elas representariam para a relação entre Brasil e Estados Unidos. Do que se refere ao juiz, ouvimos as observações do Rubio, que falam por si mesmas. Não preciso opinar mais sobre suas observações. E depois ele diz o seguinte, né? Não tenho nada a dizer sobre a lei Magnitsky, além do que já foi anunciado. Mas eu diria que nosso firme compromisso com o povo brasileiro é de longa data e seguirá sendo. Então, assim, apesar dos pesares, ainda que tenha uma sessão ou outra, somos amigos, né? Não leve pro pessoal. Juízes brasileiros criticam Trump por sanções contra a Corte Nacional. Juízes brasileiros. Olha o nome do grupo. Associação Juízas e Juízes para a Democracia. Quando tu tem que ir no lugar e falar boa noite a todos e todas e todes. Normalmente, que lugar tu tá? É um ambiente de direita, de esquerda? Tu já imaginou, né? Vai lá no perfil oficial do Instagram da JD. Vê se eles são apoiadores do Lula. Vê se eles gostam do grupo Prerrogativas. Vê se eles apoiam as pautas identitárias. Mas quem é que ajuda a criar essa narrativa internacional? O flautista de Genebra. Que tá mais em Nova York do que nunca, viu? Rapaz, desde que Trump tomou posse, meteram o Jamil Chad de Nova York. Falou, cara, tu vai ficar aí pra ajudar a criar narrativa contra o Brasil. Ô, miserável. Dá pra nascer um cara que odeia mais o Brasil que o Jamil Chad. Talvez nem o Lula. Fala isso aqui hoje ou deixo pra depois? Falar sobre aqui hoje. A falta de paciência de Eduardo Bolsonaro com os políticos. Eduardo está ensaiando uma possível candidatura à presidência da República, se o seu pai não for candidato. Um dirigente do PL, que prefere anonimato, disse: se quiser mesmo, terá que mudar sua postura com os políticos. Ele não recebe os políticos, não se reúne,
não tem a menor paciência. Bolsonaro não recebe os políticos. Vem cá, bebedor de catuaba. Esses dois rapazes aí, fake sua moléstia ali, ó. Ciro Nogueira, o garoto do Dedé e Rueda, candidato a também ser garoto do Dedé, são o quê? Se Eduardo recebe político, o problema é que, fala a verdade, pô, no final do dia, o plano de vocês é outro. Eu acho, gente, que no momento que tá, é porque ainda as críticas seriam muito grandes. E eu não tô querendo comprar uma briga no momento. Mas tá bem claro quem é o candidato do sistema. E ele é da direita, né? Tá bem claro quem ele é. Tá bem claro que é o candidato que o sistema quer. O André Esteves quer. A Faria Lima toda quer. A imprensa gosta dele. E fica chateada quando ele sai às vezes em defesa de Bolsonaro. Tá bem claro quem é o candidato que a turma quer. Obviamente não é o Eduardo, né? Aí você vê a notícia. Centrão resiste à eventual candidatura de Eduardo Bolsonaro ao Planalto. Né? Esse encontro aí se deu após o nome do Eduardo pintar num track de 2 bancos. Um banco, vocês imaginam qual é, né? O Ciro Nogueira tá aí. Um banco, vocês imaginam, né? O outro banco aí. Mas um banco, vocês imaginam. O Ciro Nogueira pra ir atrás, vocês imaginam qual é o banco que Eduardo apareceu, né? Competitivo. E aqui também não é muito difícil de saber, né? Quem é? Quem é que andou falando isso aqui pro Globo? Isso aqui não é fofoca, gente. Vai acreditar no Globo? Tá bom. Fica aí no mundo de Bob. Aí tu vai ler a notícia, né? Os comandos de partidos como PSD, MDB, União Brasil já sinalizaram ao PL que não cogitam apoiar o Eduardo. Por outro lado, sinalizam em simpatia a eventual candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ainda ali sobre a questão internacional, levem o Valdemar brasileiro à justiça, né? O senador Mike Lee, falando aí também nos últimos dias na rede social. E só para comentar um caso, né? O do Oswaldo Eustáquio. A Espanha rejeitou o recurso do Brasil. Não tenho nenhuma simpatia pelo Oswaldo Eustáquio, mas eu fico pensando, né? O cara... O que é que a justiça brasileira não conseguiu, sei lá, explicar de forma meio clara para a justiça espanhola não extraditar o cara? Porque esse Oswaldo Eustáquio realmente, esse bandidão, ele deveria ser extraditado, né? O Tribunal Espanhol rejeitou novamente o recurso do Brasil e não há mais possibilidade de recorrer, segundo 3 fontes do governo confirmaram a coluna. Pois é. Enfim. A observar o dia de hoje, né? Hoje é sexta-feira, hoje, amanhã a gente vai comentar com certeza alguma gritaria, né? É o Brasil. O Brasil tá demais, viu? Mas é isso. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Kimpam.com.br, o único livro da história brasileira que conta o que realmente aconteceu e a versão da direita. Então fico muito obrigado aí pra vocês que apoiam durante todo esse tempo. Por favor, sigam apoiando. Quem também não puder, eu entendo, a situação no Brasil tá difícil, mas é isso aí, né? É o que nós temos aí. Eu não vendo curso de R$600, R$1.000, R$3.000, que o pessoal vende os cursos desses, né? Não sou desse, é 15 conto. Né? É isso. Se puder ajudar, agradeço. Quem não pode também tá de boa também. Só volte amanhã, porque eu estarei aqui. E fique com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!